Oi, tudo bom? Vamos fazer casinha de biscoito? E não é qualquer casinha, é com a receita do biscoito de gengibre que vocês estavam me pedindo nos comentários, lembra? Então vamos aproveitar porque a receita é uma delícia e é uma delícia de olhar também. Olha que linda que ela fica, gente. Muito fofo, né? Eu vou pedir agora no início para você compartilhar esse vídeo com alguém que pode gostar também, deixar seu curtir, conferir se você já está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Então vamos aos ingredientes. 470 gramas de farinha de trigo, 130 gramas de açúcar, 100 gramas de açúcar mascavo, uma colher de chá de gengibre bem cheia, uma colher de chá de baunilha, meia colher de café de cravo em pó, uma colher de chá de canela, 30 gramas de amido de milho, meia colher de café de noz moscada, 2 ovos, 200 gramas de manteiga ou margarina. Vamos então preparar a massa do nosso biscoito. Eu tenho aqui uma travessa maior para conseguir fazer a mistura. Eu vou começar com a farinha. Vou colocar toda a minha farinha. Agora eu vou entrar com o açúcar branco refinado, que ele dá mais sabor para a receita, mais dulçor. E o açúcar mascavo, que ele vai dar mais sabor, mas ele não é tão doce quanto o açúcar refinado. Ele chega a ser mais macio quando a gente coloca. Vou pegar uma colher aqui para mostrar para vocês. A textura dele, desse açúcar, ela é mais macia. Bom, a gente vai misturar sem grandes regras aqui. Estou misturando primeiro os secos para depois entrar com os úmidos. Aqui a gente ainda tem nesse grupo o amido de milho, que ele é importante para dar crocância no biscoito. Um pouquinho do amido de milho é fundamental. Agora nós vamos colocar a canela, vou ajudar aqui um pouquinho para a gente aproveitar tudo que eu medi antes. Lembrando que os ingredientes e as quantidades também estarão na descrição do vídeo, tá, gente? Aqui, cravo em pó. Se você não encontrar o cravo em pó, não tem problema, não precisa colocar na receita. Você pode colocar o que você gosta desses temperinhos, tá bem? Vou colocar aqui também, e eu deixei para ralar na hora. Eu tenho um ralador miudinho. Você vai usar o que você tiver em casa, tá? Eu tenho esse que tem um lado maiorzinho e tem esse lado menorzinho e tem esse de ralar mesmo. A minha noz moscada, eu depois vou botar até uma foto para vocês de como ela é. Opa, caiu aqui um pedacinho que não é para entrar. Ela já tá partida, tá vendo? Mas ela é um coquinho maiorzinho assim. Eu vou botar a imagem para vocês de como é que é a noz moscada. Mas você usa bem pouco, sabe? A gente usa muito em molho branco, molho bechamel. Eu vou ralar ela aqui e um pouquinho nessa parte aqui. Mas não pode exagerar muito, sabe, gente? Porque ela toma conta do sabor das coisas. Então, não vou nem botar do outro lado, não. Senão vai ficar grande. Pode ser que algum biscoito fique com muito sabor. A gente vai ralar o equivalente a uma meia colher de café, da colher pequenininha, ou dedo de chá. Pronto. E aí eu guardo nesse meu potinho aqui, ó. Uma tampinha, fica assim na minha cozinha. Agora, dá um perfume, gente, eu adoro noz moscada. Pois me contem se vocês gostam nos comentários. Adoro quando vocês comentam. A gente vai colocar a estrela principal agora, que é o gengibre fresco. O gengibre, você pode colocar ele em pó também. É que ele fresco assim, ele dá mais sabor, tá bem? E como a ideia aqui é
que o biscoito seja de gengibre. Eu tô colocando, poderia ter ralado nele um pouquinho, ralado num ralo mais fininho, mas ele assim vai ficar muito bom também. A gente aqui tem que dar uma boa misturada para ele não ficar concentrado em um lugar só da massa, tá? Misturei bem. Agora a gente vai entrar com os ovos e a manteiga. Bom, eu vou aproveitar aqui um potinho para quebrar o ovo fora da receita. A gente nunca deve confiar totalmente, por mais frescos que sejam. Um ovo que não está bom estraga toda a sua receita. Não vale a pena você correr o risco. Segundo ovo. E agora a nossa manteiga, que pode ser margarina, mas se for margarina, tem que prestar atenção se ela tem acima de 75% de lipídios na receita. Por quê? Se ela tiver menos de 70, 75, ela vai deixar um biscoito duro. Um biscoito que não vai ficar crocante e um biscoito não vai ficar quebradiço, sabe como a gente gosta daquele biscoito amanteigado que derrete na boca? Então, a gente precisa fazer isso, tá? Eu aqui vou começar a misturar com a colher e depois vou misturar com a ponta dos dedos. Como eu disse no meu outro vídeo, que se você não tiver visto, eu vou deixar o link para vocês no final desse vídeo, do biscoito amanteigado tradicional, a minha mão é quente. Se eu ficar mexendo aqui, vai derreter a manteiga e a manteiga não vai fazer o efeito que ela precisa, que é de encapsular a farinha. E esse passo é importante para que ele fique um biscoito crocante, tá bom? Vou misturar o máximo que eu puder com a colher aqui e volto para mostrar o próximo passo para vocês. Bom, agora eu vou passar para a mão. Essa receita, gente, a gente mistura até que você consiga formar uma bola e para. A gente não deve ficar sovando como uma massa de pão, porque senão ele desenvolve glúten. E é tudo que a gente não quer, porque senão ele vai ficar macio e depois vai ficar duro. A gente quer um biscoito crocante que derrete na boca, com um sabor delicioso de gengibre. Vocês também adoram essa fase do ano, gente? Essas receitas, todo esse envolvimento em ternura, eu acho encantador. Espero que essa receita renda muitos carinhos que vocês ofereçam para a família, para os amigos, para vocês mesmos, porque é importante a gente agradar primeiro a gente, para poder estar inteiro para agradar as outras pessoas, né? Olha, a gente está quase chegando no ponto. Veja só. Eu tenho no finzinho aqui ainda um pouquinho dos secos. Mas a gente já está chegando no ponto. A massa é uma massa quebradiça. Mas que ela agrega toda numa bola, mas depois ela fica quebradiça, ela não fica de puxar. A gente vai botar depois disso ela para descansar na geladeira uns 30 minutinhos só. Que vai ser o tempo da gente organizar a bancada, organizar tudo para fazer o corte dos biscoitos, porque eu tenho hoje essa receita que é deliciosa, que perfuma e que é maravilhosa até para acompanhar um cafezinho, mas eu tô colocando ela em vestido de gala, porque a gente vai construir uma casinha linda de Natal, pra gente encantar os olhos também. Olha só, chegamos no ponto, gente. É uma massa super macia, tá vendo? E quebradiça. Você vê, ó, que a gente faz assim, quando você abre,
Tá vendo? Ela é quebradiça. Isso demonstra que o biscoito está no ponto perfeito para a gente ter um biscoito depois crocante, maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Vou pegar, deixa eu ver que eu acho que eu tenho um pedacinho de noz moscada aqui de novo. Tirei. Noz moscada tem que entrar raladinha. Vou botar num saquinho plástico e vou levar ele para a geladeira para a manteiga voltar a ficar durinha, para ficar mais fácil para a gente cortar o biscoito. Já voltando. Eu quase esqueci da baunilha. Todos esses saborizantes são opcionais. Você vai escolher o que você gosta mais. A estrela aqui é o gengibre. Mas eu acho que um toquezinho de baunilha combina muito. Então vamos entrar com ela aqui e dar uma mexidinha só para agregar, que eu já ia me esquecendo dela. Hoje aqui está um dia quente, como o nosso Natal aqui no Brasil é sempre com calor, né? Então a manteiga já está aqui louca para sair do ponto. A gente vai levar para a geladeira agora. Eu vou colocar num saquinho e mostrar para vocês como eu vou levar para a geladeira. Pronto, queridos, agora a gente chega num passo que eu queria muito mostrar para vocês nesse assunto biscoito no geral, que é você não ficar dependente de um cortador específico, de conseguir um cortador para produzir o que você imaginar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente quer fazer um biscoito, ou a gente já trabalha com biscoitos, mas a gente não tem aquele cortador específico. Eu quero mostrar para vocês que você pode produzir seu cortador. É claro que você pode comprar, hoje em dia pela internet a gente acha um monte, né? Mas você pode produzir. Se não tem tempo, não dá para esperar, vai ser simples e eu vou te mostrar um caminho, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Eu vou colocar as dimensões para vocês direitinho, depois vocês podem parar o vídeo na posição e para poder ver as metragens aqui, não são metragens, são as medidas aqui de cada uma. Eu vou mostrar para vocês essa casinha aqui, que é uma mini casinha, e uma casinha média, tá? Eu fiz muito das casinhas grandes, que são lindas também. Eu vou fazer um vídeo para vocês no futuro da casinha grande, mas hoje eu quero muito mostrar essa casinha pequena. Eu cortei aqui para mostrar para vocês nesse outro tipo de papel para ficar mais fácil. Mas qual é o passo então que você vai fazer? Você vai pegar no meu vídeo então as medidas, que eu posso dar uma prévia para vocês, ó. Essa aqui vai ser a frente e a parte de trás da casinha, essa pecinha aqui. Então, o que você vai ter aqui de medidas? A gente tem as laterais com 2,2 cm, cada parte do telhadinho aqui com 1,7 centímetros, então 1,7 aqui, 1,7 aqui, e 2,7 nessa parte aqui de baixo. Lembrando que eu vou deixar essas medidas para vocês já já. Eu tenho aqui essa peça e esta peça, que eu já dobrei nesse outro papel ao meio para mostrar para vocês que é assim que a gente vai usar, tá? Mas o que elas são? Essa aqui são as duas laterais da casinha e essa aqui são os dois telhadinhos da casinha. Então, quando você for montar a casinha, essa aqui vai ser a parte da frente, por exemplo. Eu tenho uma lateral que vai ser cortada aqui, a outra aqui. Quando eu for cortar o biscoito, eu vou mostrar para vocês. E com essas peças aqui, eu vou colar no topo da casinha, tá? Espero que vocês tenham conseguido ver. Assim. Então, por que eu fiz isso? A gente pode usar nesse papel mais durinho, embora eu prefira o papel, esse papel A4 mesmo, A3. O que eu fiz aqui?
Eu fiz 2, fiz 3 na verdade, para poder mostrar passo a passo para vocês. Eu tenho esses moldes aqui que depois eu guardo e vou escrever frente da casinha pequena, telhadinho da casinha pequena, laterais da casinha pequena. E aqui é o que eu vou usar efetivamente, que é uma folha limpa, que vai ser usada dessa vez. O biscoito leva muita manteiga, né? Então o biscoito vai encher isso aqui de gordura, a gente não consegue guardar. Qual é a minha sugestão? Se você quiser muito manter, usar esse aqui e guardar depois, eu sugiro que você leve num lugar que a pessoa faça, que plastifique, para depois você cortar e ele ficar do tamanho certo. Ou você corte, sabe essas pastas plásticas que tem aquele plástico durinho? Dá para você passar a imagem para lá também e cortar. Gente, isso serve para tudo. Para biscoito de Natal, para o bonequinho, tudo que você pegar a imagem, você imprime ou você copia. Tem programinhas que transferem para o papel. A imagem você vai vendo pelo celular e vai desenhando, sabe? É muito legal. Depois eu posso pegar o nome do aplicativo para botar para vocês. Com isso, você consegue transferir qualquer imagem para o biscoito, tanto para o corte, quanto para a gente depois fazer desenho em cima do glacê, quando você vai fazer aqueles biscoitos com glacê desenhado. Depois eu vou botar para vocês aqui umas imagens de alguns que eu fiz, que são bem delicados e é um mundo mágico assim dos biscoitos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, porque esse papel aqui que eu vou usar como caminho para cortar meus biscoitos, em vez de cortador. Eu prefiro assim, existem cortadores na internet de casinha já prontos, alguns até com texturas, são muito legais. Mas aqui é uma solução para você não precisar esperar. Você pode fazer hoje, tá bom? E aqui eu estou usando uma esteca, tá? Ela tem duas pontas. Poderia ser outra, poderia ser faca. Uma faquinha sem serra, para você cortar o biscoito também vai super funcionar. Vou mostrar para vocês já na hora de abrir a massa do biscoito como você vai cortar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse papel normal, aqui, ó. Não vou ficar gravando todo o corte, que não tem necessidade. Vou mostrar para vocês a casinha média. E depois vou deixar toda a metragem para vocês. Vou cortar assim, tá? E ele vai ficar como aquele que eu mostrei do papel mais durinho. Quando é mais durinho assim, por que eu não sugiro que seja esse papel mais duro? Porque na hora de você tirar do biscoito, como ele é mais durinho, você vai levantar a pontinha e talvez essa ponta aqui amasse o biscoito. Ele é menos flexível. Já esse papel aqui, facilmente você consegue levantar e puxar, quase como se ele fosse um adesivo, assim. E não vai atrapalhar. O que acontece para plástico, que eu comentei sobre a plastificação, que às vezes a pessoa vai fazer em grande escala, vai fazer uma produção grande. E não dá para ficar fazendo esse molde aqui, não vai durar muito tempo. Ele dá para fazer assim, sei lá, ganhando tempo, uns 20 biscoitos. E depois ele já vai começar a ficar muito ruim de manipular. Mas olha, funciona super bem. Você pode fazer outro também. Ficar guardando uma coisa que fica com gordura não é legal. Vou cortar aqui e vou voltar para mostrar a outra casinha para vocês. A maiorzinha. Bom, eu tenho aqui a mesma situação da casinha anterior, só que a gente tem um tamanho maior. Então esta frente e esse verso vão ser diferentes. Eu cortei aqui, ó, como na outra, um pouquinho maior, eu acho que foi assim. Aqui eu tenho essa aqui e aqui. O que eu tenho de medidas? Minhas medidas aqui são mais simples. Vou pegar minha colinha aqui. Eu tenho 4 centímetros de altura aqui na casinha, 3 centímetros de telhado de cada lado.
Aqui 4 também, como no outro, né, claro. Aqui na base, eu vou ter 4,8 centímetros, tá? Isso com uma régua você resolve facilmente. Aqui eu tenho o telhado. E aqui eu tenho as laterais da casinha. Nessas laterais eu vou ter 8,3 nessa parte aqui, mais compridinha, que é um retângulo. Essa parte mais comprida eu tenho 8,3 centímetros e aqui, nessas partes menores, 5,8 centímetros, tá? Aqui no telhado eu tenho 7,2 centímetros e aqui, por preciosismo meu, tá, gente? Isso não precisa ser tão certinho, até porque o biscoito é farinha, manteiga e açúcar, ele trabalha, né? Mas aqui 7,1 centímetros, só para você ter uma ideia de como usar o seu molde, tá bom? Essas medidas em média vão dar certo para você fazer a montagem da casinha. Só que na outra, na pequenininha, a gente ia fazer 2 peças dessa aqui, para fazer a frente e a parte de trás. Nessa casinha média, a frente vai ter essa portinha. E aí, a parte de trás, você deve cortar ela reta aqui, tá? Só porque não faz sentido ter abertura na frente e atrás. Aqui vão ser as laterais da casinha, tá? E aqui o telhadinho. Agora eu vou deixar para vocês poderem fazer o print das medidas, que eu vou deixar tudo certinho para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu volto para explicar. E a gente vai para o corte em si, para vocês poderem ver direitinho como é que funciona. Tá bem? Então, prepara o print aí. Vamos lá. Eu já tenho aqui os meus moldes. Como eu expliquei para vocês, a gente tem um passo a passo para seguir com eles. Esse da casinha mini, esse da média. Eu tô com a massa que eu acabei de tirar da geladeira. Poderia ser freezer também, tá, gente? Se quiser correr um pouquinho mais, você pode usar o freezer. Como ela tem muito açúcar e a manteiga ou margarina, ela não congela rapidamente. Então, ele pode te ajudar. Aqui eu tenho um rolo que, como no vídeo do biscoito amanteigado, eu expliquei para vocês a importância desse limitador de altura aqui, para a gente ficar com o biscoitinho retinho, para a gente não ter um lado mais alto do que o outro, tá? Eu aqui vou pegar então um pedaço da massa, lembrando que essa massa que a gente fez, olha que linda que tá, ela fica quebradiça assim, ó. Esse é o ponto certo da nossa massa, tá? É a massa de gengibre, super perfumada, cheirosa. Eu sugiro não abrir uma quantidade grande de uma vez, porque quanto mais a gente manipula essa massa, mais a gente esquenta a manteiga, e aí vai te dar trabalho pra caramba de abrir. Outra dica importante, cheia de dicas, né? Aqui são esses pontinhos, são os pontinhos do açúcar mascavo, que ele tem esses grãos assim, isso dá um charme legal, né? Se fosse construir uma casinha maior, talvez a estrutura desta alturinha aqui, a gente devesse colocar no próximo tamanho, ou deixar ali um pouquinho mais grosso mesmo, sabe? Mas como essas casinhas são pequenas, fica mais delicado se a gente fizer mais fininho. Se você não tiver, já expliquei para vocês, coloca 2 réguas, uma de um lado e outra do outro, e passa o rolo em cima. As réguas também serão seu limitador. Ou aquele palitinho de comer comida chinesa ou japonesa, também serve para isso. Pronto, abrimos aqui a massa gelada, porque senão ela vai desmontar. Talvez a gente coloque até ela para gelar um pouquinho antes de ir ao forno.
O forno vai estar pré-aquecido a 180 graus. E a massa tem que entrar gelada para ela não deformar. Essa é uma dica importante, tá? Trabalhar sempre com a massa gelada. Bom, aqui a gente tem a casinha média. O papel ainda não está manchado, mas na medida em que eu encoste aqui, a gordura da massa vai manchar. Vocês vão ver, mas isso não tem problema, tá vendo? Olha, ele dá uma molhadinha no papel. E aqui, o que a gente vai fazer? É simples assim, gente. Ó. Aqui pode ser uma faquinha também. Eu tô usando essa esteca, mas pode ser uma faquinha, tá? Cortar com o papel ajuda, inclusive, a transferir para a assadeira que a gente vai levar para o forno. O papel ajuda muito, vocês não têm ideia. Eu, às vezes, até prefiro usar o papel como cortador do que cortador de metal ou de plástico. É claro que eles facilitam a vida, porque aqui a gente tem que ir com mais delicadeza para cortar, demora mais tempo. Mas a forma de, na hora de transferir para a assadeira, é outra coisa. Eu tô com a minha assadeira aqui, tô usando meu papel teflonado, mas poderia também ser direto na assadeira, porque essa massa tem muita gordura, né? Muita manteiga. Então ela não fica difícil de tirar depois, tá? Mas eu gosto muito desse papel teflonado. Com o papel ainda grudadinho nele, você vai levantar o plástico. Abrir entre plásticos, gente, é essencial para você não ficar desgastado. Aqui, ó, olha como fica fácil de manipular. Vou colocar no lugar onde eu vou levar para o forno para assar. Vou botar aqui bem fácil para vocês poderem ver. Tá vendo aqui? Bota por cima mesmo, não tem problema. Você vai vir no cantinho do biscoito, do papel, e vai puxar assim. Essas marcações vão acontecer no primeiro. Deixa eu até girar aqui para ficar fácil para mim. Deixa eu ver se vocês conseguem ainda enxergar bem. Consegue. Vai puxar assim. No segundo, como o papel já vai estar sujo de manteiga, nem vai fazer esse grudezinho aqui. Mas isso não vai ficar aparecendo no final, não se preocupem, tá? Pronto. Vou cortar mais uma que vai ser meu fundo. Vamos lá. Coloco aqui. Só que lembrando, o fundo dessa, como eu falei com vocês, a gente não deve cortar essa parte da entradinha da porta. Essa massa, eu às vezes acho ela mais delicada com gengibre do que a massa que a gente ensinou naquele outro vídeo do biscoito amanteigado. Ela é mais sensível, mais molinha, né, que eu quero dizer quando eu falo sensível. Então, o que a gente precisa? Está começando a ficar difícil de trabalhar, não economize tempo de levar à geladeira. Isso vai facilitar para que você não fique com tanto trabalho. Então, volto aqui, ó, para mostrar a vocês. Colocou na assadeira na posição que você quer. Vai puxar a bordinha e olha como sai fácil. Beleza. Frente da casa, fundo da casa. Agora, a gente vai cortar as laterais. Você pode até dar uma sujadinha no papel antes, se você estiver preocupado em desgrudar, para desgrudar. Mas eu não vejo necessidade, não. Aqui a gente tem as laterais da casa. Por que eu tô cortando assim? Fica parecendo que é uma lateralzona, né, para frente da casa, mas não. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar o papel aqui. Vou usar até a esteca para me ajudar um pouquinho essa pontinha. Tá vendo? Ela gruda. Eu vou até fazer o que eu sugeri para vocês. Vou deixar essa primeira aqui. Uma dica é até passar um pouquinho de manteiga no papel, que aí fica mole de soltar. Eu vou tirar essa massinha que ficou grudada, tá vendo? É até bom acontecer isso comigo, porque aí vocês já sabem o que pode fazer
se o problema acontecer com vocês também. Tá vendo? A massa ficou toda grudada porque o papel estava sem gordura ainda. Para não dar esse problema, vamos fazer o seguinte. Esse aqui já tá untado. Vamos untar esse outro aqui simplesmente encostando massa nele, ó. Para facilitar a nossa vida no próximo corte. Tá vendo como a massa tá molinha? E tá perfumado aqui. Você não tem ideia. Ó, isso vai facilitar. Vamos lá. Eu ainda tenho massa suficiente aqui para cortar um deles. Esse aqui, que são as laterais. Então vamos cortar, botar ali, porque eu vou precisar usar uma outra parte da massa, porque ela já tá muito molinha pelo calor. Aqui uma faquinha sem serra, tá, gente? Porque a serra vai marcar o biscoito. E a gente não quer marcação, né? A não ser que seja a sua intenção. Pra casinha grande, às vezes eu faço uma marcação para ficar no formato telhadinho. Mas não é a nossa intenção aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de massa pra gente poder virar aquele ali. Vamos lá. Aqui o plástico e o papel ajudam muito, tá vendo? Ah, mas esse aqui tem um detalhe, preste bem atenção. Tiramos, mas a gente não vai assar ele inteiro assim, porque aqui tem dois lados da casinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o papel, e olha agora como fica fácil de tirar o papel. Vamos dobrar ao meio, se ele já não estiver dobrado, você já pode deixar ele dobradinho, tá? Dobrou ao meio, cada lado desse aqui vai ser uma lateral da casa. Então você vai botar de novo sobre um deles, vai cortar, porque a gente já vai assar do tamanho certo, tá bom? Inclusive, se você quiser fazer um outro detalhe, eu vou pegar ali para mostrar para vocês. É agora, antes de ir pro forno também. Eu vou botar tudo aqui na assadeira e depois eu vou mostrar para vocês como ficou antes de ir pro forno, tá? Usa o papel para você transportar. Tenta pegar sem ele não, porque acaba deformando. É muito mais fácil com o papel. Pronto, agora a gente precisa abrir de novo para cortar o telhado. Será que essa massa aqui vai aguentar? Se ela não aguentar, eu pego a outra parte geladinha lá. Vamos lá, vamos ver. Abrir aqui. A gente vai abrir agora o telhado. Lembrando que eu tô fazendo a casa média. Depois eu vou fazer a mini casinha. Bora. Eu acho que vai dar, porque eu tenho papel para me ajudar. Se fosse com o cortador, eu precisaria de ajuda. Precisaria talvez voltar a abrir a massa, mas deixar um pouquinho no freezer para poder ficar com uma densidade, com uma dureza, né? Ficar mais durinha para a gente conseguir transportar daqui do corte para a assadeira que vai ao forno. Eu acho uma delícia trabalhar com biscoito, gente. Além de ser gostoso para comer, é uma delícia porque eu acho que é um encanto, assim, de olhar. Eu sempre adorei fazer biscoito decorado assim. Pronto, a gente já tem aqui os dois lados do telhado, tá? Vou botar aqui de volta, vou tirar o papel, dobrar ao meio, para poder levar já cortado nas duas partes, em duas partes, para a nossa assadeira. Então vamos lá. Um telhado, uma lateral do telhado, né? Vou mostrar para vocês como está a assadeira aqui. 2. É isso. Nós temos aqui então a frente e a parte de trás da casinha.
as laterais, 2 laterais e 2 telhadinhos, tá? Agora eu vou pegar um segredinho lá para mostrar para vocês e já volto. Vamos lá. Para a gente aumentar a fofura da nossa casinha, eu tenho aqui um cortador muito pequenininho, tá vendo? Em formato de coração. Eu vou cortar um coraçãozinho bem aqui na casa. E eu só devo fazer esse corte de detalhes muito pequenininhos quando eu já estou com ele na forma que vai assar. Talvez, se você for precisar voltar muito para a geladeira porque a massa está despencando, está muito quente, vale a pena até fazer esse corte depois de sair da geladeira, que ele vai ficar mais preciso, tá? Mas aqui vai funcionar. E vou fazer com o cortador quadradinho, esse aqui, nas laterais da casinha, 2 janelinhas. Aqui, aqui. Do outro lado também. Uma aqui, a outra aqui. Esse aqui já até me ajudou e saiu direto. Mas a gente usa aqui, ó, com todo cuidado para não deformar muito, porque a massa tá molinha, a gente vai pegando esse pedaço de massa que a gente cortou. Aqui. E aqui. Pronto, gente. Nossas peças estão prontas. Se quiser dar uma ajudinha aqui, ó, deixar ela bem retinha, tá? Vamos cortar a casinha mini agora. Para a casinha mini, eu vou fazer também o mesmo esquema. Transferir gordura para o papel, para que a gente não tenha aquele problema dele ficar grudando no meu corte. Eu dou uma sujada mesmo assim, sabe? Vocês vão ver que fica difícil para tirar se você estiver querendo respeitar o biscoito que está grudadinho no papel. Então, o ideal é você sujar com um pouco de massinha assim, essa aqui é a frente. É tipo como se estivesse encapando o papel assim, sabe? Isso, gente, serve para tudo. Até aqueles formatos mais elaborados, aqueles que tem, parece uma moldura, sabe? Você não encontra no mercado para comprar de jeito nenhum. Se você tiver a imagem, você consegue fazer. Você não precisa sair, às vezes, gastando um dinheiro que você não tem para aquele momento, ou se você até tem, mas não quer ter um cortador que você vai fazer uma vez só, não precisa ficar fazendo estoque, né? Porque ocupa espaço também, tudo. Então, o papel resolve o seu caso. Vamos aproveitar que a gente tem os espacinhos aqui, ó. Vamos começar pela frente, pela parte de trás, que neste caso aqui é igual. Vamos cortar aqui na frente. Usando o próprio papel para pegar, tá? Vou colocar lá na forma, mostrar tudo junto para vocês. Mas fica muito fácil de tirar. Essa dica do papel, além do biscoito de gengibre ser a estrela, eu acho que divide o estrelismo a dica do papel. O papel ajuda muito e te dá possibilidades mil de formatos para fazer. Aqui a parte de trás, a segundo molde da casa pequenininha. Agora vamos para as laterais, que aqui também é aquele esquema que eu falei do outro, você dobra ao meio. Mas na hora de cortar, corta inteiro e depois divide. Eu prefiro assim. Então, daquela frente, são 2 peças.
Dessa aqui, você vai cortar uma e dividir ao meio. Estão conseguindo ver direitinho? Com a mão na frente, eu acho, né? As laterais. Eu acho que não, acho que essas aqui são os meus telhadinhos. Pelo tamanho. Você vai perceber que o telhadinho ele é um retângulo mais comprido. E a lateral é um retângulo quase querendo virar um quadrado. É isso mesmo, essas aqui que são as laterais, ó. Fica mais estreitinho. Então aqui a gente dobra ao meio. Uma lateralzinha. Pronto. Trazer mais pra cá. Eu gosto de usar o papel para medir, mas se você estiver querendo fazer no olho, também pode, tá? Aqui eu tô fazendo peças de vários tamanhos. Como eu disse para vocês no outro vídeo do biscoito amanteigado, o ideal é você fazer todas as peças iguais por assadeira. Por quê? Talvez eles não assem ao mesmo tempo, e aí a gente fica com uma mais assada do que a outra. Como eu tô fazendo só uma amostra, não tem problema, mas se você for fazer em grande escala, vale a pena você botar só frentes numa assadeira, só laterais na outra, só telhados na outra, mesmos tamanhos, para você não correr risco de ter dificuldade depois da diferença para assar, tá? Elas ficaram assim. Olha que lindas. Aqui, frente, verso, telhadinhos e laterais. Tá? Eu vou levá-los para a geladeira um pouquinho para elas entrarem bem geladinhas no forno e volto para mostrar como vai para o forno para vocês. Queridos, é importante que você use o plástico a seu favor. Então aqui, tá vendo? Eu usei esse cortador para cortar as árvores e como eu disse, tá quente e aí a manteiga já tá molinha. Você usa o plástico para deitar na sua mão e aí você leva para o lugar na assadeira que você quer. Vou fazer novamente o movimento. Você segura o plástico com uma das mãos, com a outra você deita assim por cima da sua mão. Vai ajudar muito para você pegar o biscoito. Se você for ficar pegando assim, levantando as pontinhas, vai deformar. E tudo que a gente quer é um formatinho bonitinho, né? Pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, hein? Bom, eu levei a geladeira então de novo. Pode ser o freezer também, tá, gente? Aí, uma dica, se ele tiver ficado meio tortinho em algumas partes, tirou da geladeira, ele vai estar bem durinho, que a manteiga endurece novamente. Aí você vai dando umas batidinhas assim com a lateral da espátula ou da faca, o que você optou por usar. Pode ser bisturi também, que você compra, aquele bisturi em loja de confeitaria vende. Aquele bisturi simples de cabinho amarelo, sabe? Ou tem uns lugares que o cabinho é azul. Ele é ótimo para cortar o biscoito também. Tem só que tomar um pouco mais de cuidado, mas o corte fica bem preciso, bem fininho.
Aí você dá umas ajeitadinhas assim, sabe? Na lateral, porque ele tá bem durinho, ele recebe melhor esses jeitinhos. E agora, com ele geladinho, vou levar para o forno, que está pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouco eu mostro como ele ficou. Olha, não tem um tempo certo, mas a gente vai ver que as bordinhas do biscoito vão estar mais douradinhas do que o resto do biscoito. Aí é o momento de você tirar. Lembrando que a gente vai tirar do forno e eles vão esfriar numa grade. Vou mostrar para vocês depois eles esfriando. Mas a gente assa até, tá vendo essa beiradinha que agora tá branquinha? Até ela ficar mais moreninha. Mostro para vocês depois como ele deve ficar. Eu vou tirar, não sei se vocês já conseguem ver, mas tá vendo que ele tá começando a ficar douradinho nas beiradinhas? Esse é o momento de tirar, já tá bem assado, tá? Lembrando que o ideal é você colocar peças de mesmo tamanho, de mesma espessura, para você não ter problema de um assar mais do que o outro, tá bom? Mas ele já tá bom aqui, vou tirar para botar para esfriar, que a gente só vai poder continuar o próximo passo depois deles bem frios em temperatura ambiente. Vejam só, eles estão bem quentinhos ainda e o biscoito, quando ele sai quentinho, ele tá mole ainda. Só vai ficar crocante depois que ele esfriar, tá? Então, se ele tiver molinho ainda, não se preocupe, mas ele tá bem assadinho, quer ver? Deixa eu virar aqui, ó, para você ver o fundo. Dá para você ver que a corzinha tá bem douradinha. Agora a gente espera esfriar, que eles estão muito quentinhos ainda. E a gente vai para a próxima parte da montagem, que é um encanto. Vamos então montar a nossa primeira casinha. Eu tenho aqui 3 sacos de confeitar, um branco, um vermelho e um verde. Aqui é glacê real. Você encontra em casa de produtos para confeitaria. Não tem um passo a passo direitinho de como você faz, não é uma coisa complicada. E você vai fazendo um ponto mais firmezinho para te ajudar a colar os pedacinhos da casinha. Esse saquinho branco aqui, eu vou cortar bem na pontinha. Deixa eu ver se tá dando para vocês poderem ver. Vou cortar aqui, ó, bem pequenininho. Cuidado até quando estiver fazendo para não perder a pontinha, tá bom? Não sei se dá para vocês verem bem, ó. Ficou bem pequenininho, tá? Da mesma forma o vermelho e o verde eu vou cortar tentando imitar um bico-folha. Como é que é o bico-folha? Ele faz um Vzinho assim, então eu vou cortar pequenininho também porque me interessa, mas na diagonal, ó. Assim. Para um lado e para o outro, deixando uma pontinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho maior aqui. Talvez precise ficar um pouquinho maior para conseguir fazer o efeito do V. Pronto. Para quê? Para a gente conseguir fazer folhinhas. Faz esse Vzinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue um foco aqui com branco no fundo, tá? Quando eu estiver fazendo os bicos, aqui o que eu botei? Eu botei só um suporte para quando eu for mexer a casinha, como vai estar tudo muito fresquinho, é bem possível que ela desmonte. Então aqui é um papel manteiga que eu coloquei só para ficar mais fácil. E um isopor, que poderia ser qualquer outra coisa, eu tô fazendo para que a gente consiga manipular, tá? Vou botar uma gotinha de glacê em cada um, glacê real que eu tô usando, para colar, para ele não ficar levantando.
E vamos lá. Vou mostrar para vocês como a gente faz. Aqui eu tenho a frente da minha casinha. Vou colocar mais para cá. A frente da minha casinha. Eu vou sempre olhar para ver se eu quero colocar as laterais assim, ou se elas vão ficar vestindo por fora a casinha. Como é que você vai ver o que é melhor? De acordo com o tamanho do seu telhado. O telhado tem que ultrapassar os dois, tá vendo? Aqui. Espero que esteja dando para vocês conseguirem ver. Eu imagino que sim. Então, se eu colocar assim, o telhado tem que ser maior, tá vendo? Então aqui a gente chega à conclusão de que o ideal é que o telhadinho fique na lateral da casinha, porque aí cabe aqui o fundinho da casa. Então, qual é o nosso procedimento? Eu tenho aqui a frente, e aí nesse caso dessa pequenininha pode ser a parte da frente ou a parte de trás. Você vai fazer um cimentinho aqui, ó. Eu optei por fazer ele mais firmezinho assim, porque na decoração me facilita, e para secagem também. Mas você pode, ó, já tá vendo? Eu já errei e vou corrigir, porque eu coloquei o cimentinho, essa colinha, na posição que não é a que eu quero que fique. Então, aqui a gente tem uma situação em que a gente consegue corrigir, vou mostrar para vocês. Veja só. Nessa posição, a gente precisaria colar atrás, e aí ele vai ficar muito... a casinha vai ficar comprida. Então, aqui a gente retira assim, pronto. Descarta aquela parte ali e coloca no lugar certo, que é aqui na lateral. O glacê não pode ficar muito duro, senão a gente acaba ficando com outro problema. O problema dele é não colar também e o saquinho não aguentar muito. Mas aqui vai aguentar. O que a gente vai fazer? Vai colar aqui assim. E como a gente vai encher de neve, não tem problema que apareça nas laterais essa nossa colinha, esse nosso cimentinho, tá? Mas você pode ajeitar. Você pode ajeitar para que ela fique... não fique saindo tanto assim, sabe? Pronto. Aqui, ó, eu coloquei dos dois lados para ela parar quietinha, tá vendo? Pronto. E agora a gente vem com essa parte aqui. Vou fechar, ó, eu dou uma giradinha aqui, mas para não ficar fazendo força demais na mão e no saquinho, eu dei uma girada aqui, dei uma diminuída aqui no meio, tá? Aqui nessa outra parte, que pode ser a frente ou atrás, que a gente não precisa decidir isso agora, você vai passar também na mesma posição. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar para colocar enquanto não secou aquela outra parte. E a gente junta. E ela vai começando a tomar forma, coisa mais linda. Agora, para os telhadinhos, a gente, antes de colocar o telhadinho, tudo é muito leve aqui, então ela não tem muito problema. A gente vai colocar essa nossa colinha em toda a parte que ele vai encostar. A gente vem com o telhado, e nesse primeiro, vale a pena a gente fazer isso aqui, ó.
colocar já nessa parte aqui, que vai encontrar com outro telhado do outro lado. Vocês vão ver por quê. E aqui encaixa. Tá todo molhadinho ainda, né? Ela não tá seca. E não tem problema. É exatamente assim que a gente tem que fazer. Aqui a gente já não precisa. A gente vai passar o glacê aqui. Aqui. E a gente vem com a outra peça. Aqui. Às vezes o telhado, ele podia ficar um pouquinho mais larguinho. Mas aqui super dá pra gente resolver com o próprio glacê, tá? Porque a gente normalmente vai colocar uma nevezinha. Aqui eu tô achando que tá muito profundo, assim a gente chega. Pronto. Como é que vocês estão conseguindo ver daí de cima? Deixa eu ver assim. Aqui. Vê? Pronto, agora ela tá muito molinha. Mas daqui a pouco esse glacê seca e ela vai ficar perfeita. Mas a gente já pode fazer umas decorações que vão fazer com que a gente tenha uma firmeza maior do nosso trabalho. Então você pode fazer uma neve aqui, ó, que cai no telhadinho. Fica lindo, fica delicadinho. Ela toda em branquinho já fica lindo. Tá vendo? Agora aqui. Aquela primeira neve do Natal. E agora a sua imaginação vai mandar, gente. Você vai usando os lugares em que a gente tem, que a gente pode aproveitar o acabamento, né? Para não ficar com aquele jeitinho de só usei porque precisava colar as partes. E aqui a sua imaginação é que vai mandar. Vou virar aqui pra gente fazer como se fosse aqui a porta de entrada. Aí você faz, deixa eu virar pra cá assim um pouquinho, um zigue-zague, às vezes caindo um pouquinho mais para fazer um charminho, tá? Acabei botando o dedo onde não devia. Botei o papel para poder girar e tô girando com a mão, você vê se pode. O papel ajuda nisso, em poder virar sem ter que ficar botando a mão na casinha. Agora eu vou fazer umas outras decoraçõezinhas e venho mostrar para vocês. Aqui então eu vou coloquei uma folhinha, vou colocar a outra folhinha aqui. Meu glacê branco ainda tá fresquinho, então dá para colar sem preocupação. E vou colocar aqui como se fossem 3 frutinhas vermelhas. Vamos começar a decoração da nossa casinha maior. A nossa casinha média, né, que eu estava chamando de média, ela tem peças diferentes que fazem com que a gente tenha mais marcadinho, né, qual é a frente, né, e as laterais. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, conferir se a gente vai colar assim ou se a gente vai colar assim, tá? Isso impacta no tamanho que o telhado vai ficar. Aqui a gente vê que dá para fazer assim, ó.
na parte de trás, como eu estava querendo colar da outra vez. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar as laterais. Vamos passar o nosso glacê. Para fazer uma colinha. Aqui e aqui. E vamos colocar também no fundo, porque aí uma peça vai ajudar a segurar a outra. Não pode demorar muito, porque como o glacê tá bem firme, se eu deixo ele muito tempo esperando, ele seca. E aí não cola nada. Tá? Então a gente vai... Isso aqui, vocês fazendo na casa de vocês, vai ser super divertido e rápido. É que aqui eu quero mostrar o máximo dos passo a passos para vocês, para que vocês fiquem com toda a informação possível. Eu espero que esse ângulo esteja bom para vocês. Tá vendo como a gente faz? Colou ali, colou do outro lado. Deixa eu virar aqui para o ângulo ficar melhor para vocês. E eu colo do lado de cá. Assim, uma parte segura a outra. Deixa eu só chegar mais pro centro aqui do papel. Essa aqui já é uma peça mais pesada, essa casinha mais pesada. Então, para você manipular, o papel vai ser super útil. E até que o glacê seque, você precisa tomar cuidado para não acabar manipulando e desmontando, né? Botei só um pouquinho de glacê nesse novo saquinho, como o outro arrebentou, porque se a gente coloca muito, acontece isso que aconteceu com o meu. A gente acaba fazendo muita força e o saquinho não aguenta, tá? Então botei menos aqui, sugiro que vocês coloquem menos também quando vocês forem fazer o de vocês. Vou colocar aqui. Vou fazer mais um preenchimento aqui, porque eu tô achando que vai ficar uma distânciazinha. E tudo pode ser útil pra gente colar, né? E aqui vou fazer como no outro eu também fiz. A parte que vai encontrar com o outro telhado, a gente já preenche com um pouco de glacê. Aqui a gente vem e encaixa o telhadinho. Deixa eu virar pra cá, que eu acho que assim vocês veem melhor. Pronto, veja só. Lindo, né, gente? Eu sou encantada com casinha de biscoito. Eu exagero mesmo no glacê, porque o glacê é parte, além dele ser uma delícia, ele é parte da decoração, porque a gente está imaginando aqui que tem neve por todo lugar. Mas se te incomoda, você poderia fazer... Vou passar um pouco mais de glacê aqui. Você poderia colocar, tingir o glacê da mesma cor da massa do biscoito, para que ele ficasse imperceptível, né? Para que não dê para ver tanto. Mas aqui a gente quer que veja, não tem problema. Agora é a decoração. A gente aqui, eu gosto de exagerar um pouquinho na neve do telhado. Aqui também na frente, ó. Você pode deixar cair. Se você não tiver glacê ou não quiser fazer com glacê, você pode também fazer com chocolate branco. O chocolate branco, inclusive, dá para tingir, tá? A única coisa do chocolate branco é que o ideal é que você use o fracionado, que você vai achar nas lojas de confeitaria com o nome de cobertura de chocolate. Tem marcas ótimas hoje em dia, não fica com sabor residual de gordura tanto. E ele é mais fácil para trabalhar, porque se ele for endurecendo aqui no saquinho, você coloca uns segundinhos no micro-ondas
e ele volta a ficar fluido para fazer. Mas eu acho mais difícil com chocolate para trabalhar aqui do que com o glacê. Vou fazer também, como na outra casinha, uma decoração com esses confeitinhos aqui de folha. Vou colocar aqui no telhado. Vou ver com as frutinhas aqui. É só um pinguinho vermelhinho, outro e mais um. Pronto. Olha a delicadeza, gente. Vou pegar um outro ângulo para mostrar para vocês também. Aqui atrás, eu gosto de fazer, e você pode fazer também sem estar antes de montar, sabe? Deixa eu ver se aquele corte que eu ensinei para vocês, se vai funcionar. Você tem que achar aqui o formato, a posição que ele estava. Isso. Ele é o bico folha, então você faz assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui esse pedaço. Aqui, ó. O bico folha, você aperta e solta, ele faz uma folhinha, tá vendo? E aí eu gosto de fazer uma pequena árvore de Natal aqui atrás, ó. A gente vai com uma... Vou começar de baixo. É que eu preciso, não posso virar muito para não... ela não desmontar. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. É importante que vocês vejam como eu faço. E aí depois vocês tentam ver como é que dá pra reproduzir. E vão ver como fica o resultado final, né? Fazendo esse corte em V, você consegue fazer esse formato de folhinhas, assim. E aí eu tenho uma estrelinha de papel de arroz. Mas você pode fazer de várias formas, inclusive com esses confeitos. Hoje em dia tem tanto confeito lindinho, né? Com M&M's. Fica lindo. Aí aqui eu uso o glacê mesmo para fazer a cola. Então vou botar um pouquinho de glacê aqui em cima do branco para não ter problema de manchar, né? Eu gosto de trabalhar com pinça, eu tenho várias pinças. Mas aqui já tá legal. Agora eu vou botar o que seriam as bolinhas da árvore de Natal. Eu adoro o vermelho com verde, porque pra mim é super Natal, assim. E a sua imaginação é que vai mandar aqui, gente. Mas eu acho que fica bem delicadinho, bem bonito, encanta os olhos, né? Vou deixá-las secarem para mostrar para vocês depois. Aqui eu gosto de fazer umas decorações na frente também, mostrar para vocês como. Deixa eu ver se eu consigo colocar um ângulo melhor. Acho que aqui eu consegui um ângulo melhor para vocês. Então vamos lá terminar aqui.
Oi, queridos. Tudo lindo, né? É um encanto essa fase do ano e a decoração de Natal me encanta. Imagino que para vocês também. Eu já mostrei as casinhas no início, como elas ficaram lindas, mas eu agora tenho que fazer a difícil tarefa, que é provar. O ideal era que vocês conseguissem provar. Iremos evoluir. Mas por enquanto o que resta é que eu prove para vocês poderem curtir. Já fiz todos os meus pedidos no início do vídeo. Quero mostrar para vocês mais uma vez. Olha essa belezinha aqui, gente. Olha só que fofo. Lindo, né? Mais bonito que esse aqui. Me conta nos comentários se você também acha. É essa mocinha aqui. Olha que fofura que ficou. E é tão simples, né? Você viu como faz. É simples, mas encanta. Vou deixar aqui. Vou escolher um para provar para vocês, porque a gente sempre faz isso, né? Prova no final. Então eu quero desejar para vocês, vou pegar essa guirlanda aqui. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, tudo de melhor na vida de vocês e que seja um Natal de muita harmonia e amor. Vamos lá.